Boa noite. O candidato presidencial Jair Bolsonaro reclamou na semana passada: a China não está comprando no Brasil, está comprando o Brasil. O exemplo chinês de compra no e do é caribenho. A ilha de Trinidad e Tobago, lá há megaprojetos financiados pela China e, ao mesmo tempo, milhares de chineses que chegam para se instalar com pequenas lojas e supermercados. Na vizinha Venezuela, está cada dia mais difícil separar o que compram ou o que possuem os chineses. A China emprestou 50 bilhões de dólares para o presidente Maduro pagar dívidas. Agora cobra em petróleo, pelo qual pagava cerca de 13 bilhões por ano. Os chineses ainda têm 49,9% na Sinovensa, uma joint venture entre os dois países. Abrirão 300 poços de petróleo em Ayacucho e deve investir mais 184 milhões de dólares na Petrosul. Mas tem mais. Maduro pediu um novo empréstimo de 250 milhões de dólares ao Banco de Desenvolvimento da China. Conseguiu. O dragão chinês está invadindo a América Latina e a África, no vácuo deixado pelo presidente Trump e sua America First. Enquanto a Casa Branca despreza o globalismo, sobretaxa parceiros aliados, entra em guerra comercial com a China e rompe acordos multilaterais, os chineses abrem, silenciosamente, uma nova rota da seda. Convidamos para nos explicar essa China que não só avança entre adversários de Trump, como Coreia do Norte, Irã, Rússia e Venezuela, mas também o Panamá estratégico para os Estados Unidos, o doutor em Ciência Política pela USP, professor de Relações Internacionais e coordenador acadêmico do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos da ISPM, além de pesquisador visitante nas universidades Keio e Sofia, no Japão. Alexandre Hatsu Uehara. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado pelo convite. Opa, obrigado por ter aceito o convite. O vice-presidente americano, Pence, acusou justamente alguns dias atrás a China de espionagem, roubo de tecnologia, bullying diplomático, práticas comerciais desleais e desrespeito aos direitos humanos. Tudo isso num único discurso. Por que essa agressividade? Os dois gigantes não iam bem antes de Trump dar o primeiro tiro da guerra comercial? Uhum. Na verdade, com a ascensão chinesa, há uma tensão que é crescente. Mesmo com o governo Obama, já havia ali uma tensão que vinha ou por questões do déficit comercial, também pela disputa política internacional, porque a China vem crescendo e vem ganhando espaço. Se a gente comparar um pouco com aquilo que aconteceu com a ex-União Soviética, no finalzinho ali dos anos 80, já nos anos 90, uma coisa interessante é que, assim, no caso da União Soviética, na bipolaridade, na Guerra Fria, os Estados Unidos conseguiu, através de uma política, basicamente conter a influência soviética, a influência comunista no continente euroasiático ali, né? Com a China isso não aconteceu, a China já está no mundo, né? Então, não só a China está negociando com vários países no mundo, mas como foi dito agora na abertura, a China tem investido, tem emprestado dinheiro, ela está presente, ela está fazendo comércio internacional com o mundo inteiro. Então isso acaba trazendo um desconforto para as antigas potências, para as antigas economias ocidentais, inclusive os Estados Unidos, com essa expansão chinesa e que não dá mais para conter na Ásia, como se fez com o comunismo na época da Guerra Fria. Será que você conseguiria resumir quais são as ambições geopolíticas atuais da China? Dinheiro não falta. O PIB chinês neste ano está calculado, eu acho que em 12 trilhões de dólares. O que os chineses querem, de verdade? Uma coisa bem interessante é ver essa evolução do PIB chinês. Vamos pegar, já que falamos da Guerra Fria, de 1990 para cá, né? Eu fiz um estudo recente aí, comparando quanto cresceu o PIB chinês e quanto cresceu o PIB brasileiro, né? E o PIB brasileiro não foi tão ruim de 90 para cá, de 80 para cá, cresceu algo em torno de 17 vezes. O PIB chinês cresceu 37 vezes, né, nesse mesmo período. Então, isso fez com que o peso
relativo da China no mundo mudasse de maneira significativa. E isso causou muito receio do mundo ocidental, porque a gente pensar o mundo até o finalzinho do século XX era pensar basicamente aquilo que acontecia na Europa ou, mais recentemente, já depois da Segunda Guerra Mundial, o que acontecia nos Estados Unidos é o que determinava a ordem das relações internacionais. E agora, nesse início do século XXI, esse peso grande da China tem feito com que alguns analistas de relações internacionais, alguns economistas também da economia internacional, olhem que assim, o século XXI daqui para frente pode ser que mude o eixo da ordem internacional, de se pensar o mundo para a Ásia, especificamente para a China. Então, com isso, a China também percebeu que esse temor crescente em relação ao papel da China no mundo fez até com que eles mudassem um pouco o próprio discurso dele, né, da China, que num primeiro momento foi chamado uma ascensão pacífica, né, e isso, por causa da ascensão, se criava um temor, se a China está ascendendo, vai hierarquizar o mundo, e para tentar conter esse temor, então colocaram como desenvolvimento pacífico, que o desenvolvimento é algo mais horizontal, de cooperação. Então a gente percebe assim que a China se beneficia muito daquilo que teve nos últimos anos de comércio nacional, do livre mercado que ela conseguiu ter, né, de acesso. Então eu não vejo que a China queira ter um papel como o dos Estados Unidos, de ser o policial do mundo, o guardião da estabilidade internacional. Acho que não vejo a China neste momento com esse objetivo. Mas ela quer, assim, ter um papel mais reconhecido, de um status internacional que ela teve no passado. Né? O próprio nome China, né, no ideograma chinês, significa centro do mundo. Né? Então, é o país do meio. Né? Então, eles estão recuperando a posição que a China tinha historicamente. A China já se via como país do meio, como centro do mundo. Né? E neste momento, o Xi Jinping, né, já declarou também no seu próprio discurso no início do ano, de que assim, ele quer realmente recolocar a China para o reconhecimento internacional, algo que era mais tímido e que agora ficou explícito na declaração do presidente. Gonzalo, eu fui correspondente em Israel e lá também se dizia que Jerusalém era o centro do mundo. Né? E a língua no mundo nessa época era inglês, ela continua sendo inglês, mas o que se aconselhava a estudantes é que aprendessem o árabe, porque o árabe ia dominar o mundo. Pelo que você está contando agora, a gente tem que aprender chinês, né? Ah, sim, com certeza, né? Para ter uma ideia, hoje, se a gente pegar as 20 maiores economias do mundo, a China é a principal parceira comercial e a principal, assim, está entre a primeira e a quinta maior parceira comercial de todas as economias. Então, o mundo hoje realmente tem uma dependência muito forte da economia chinesa. Hoje, eu até brinco às vezes com os alunos que no passado, quando nós aqui no Ocidente, me incluo, né, como ocidental, apesar da cara asiática, nós recebíamos os asiáticos aqui e esses asiáticos procuravam ter o nome ocidental. Então aqui no Brasil, principalmente descendentes de japoneses que vieram em maioria para cá, ao invés de usar o nome japonês, usavam o nome em português, né? Era o Mário, né? Era um nome que fosse fácil de se pronunciar em português. E agora o que a gente observa é que são os ocidentais indo para a Ásia e particularmente para a China, adotando nomes chineses para poder ser mais fácil o contato com os chineses. Então a gente percebe que realmente há uma influência muito grande hoje da China no mundo. E esse que nós chamamos de soft power, né, que é o poder light, aí, que não é pelas armas, mas pela maneira da influência cultural. A gente percebe sim que você mencionou em relação ao aprendizado da língua chinesa, e a própria China está aproveitando desse interesse pela China para expandir também a sua influência para o mundo, pelo soft power. Então, tem o Instituto Confúcio, que é um instituto que leva a cultura chinesa para o mundo, que está presente na maioria dos países, inclusive no Brasil, e com uma disseminação muito grande. A ideia é ensinar o chinês, mas por meio da língua chinesa se leva a cultura, se leva a influência, se leva muita influência também da China para o mundo. Tem muitos Confúcios na África, né? Sim, tem muitos Confúcios na África. Uma região, né, um continente que tem recebido muitos investimentos chineses, né, tem muito interesse econômico também da China lá, e o Instituto Confúcio acabou também sendo vamos dizer, um instrumento, né, de tentar aproximar os países desse continente com a China. Mas vamos voltar ao Brasil. A China indicou que gostaria de investir mais 20 bilhões de dólares em ativos brasileiros, 87% a mais do que em 2017. Espero saber
antes eles estão querendo saber para onde vai o Brasil, qual vai ser o próximo governo. E que áreas você acha que interessariam a eles depois que já arremataram o maior campo de petróleo brasileiro, o Libra? Para onde que vai esse investimento chinês no Brasil? A nossa relação do Brasil com a China, eu creio que estamos num processo de aprendizagem, né? Eu acho que em determinado momento houve um entusiasmo muito grande com a China, até pelo crescimento das nossas exportações para a China, um período que o preço das commodities até subiram e isso acabou beneficiando bastante o Brasil. E com essa expansão do nosso comércio, com as relações econômicas com a China, esse entusiasmo fez com que muitas vezes o Brasil, os empresários brasileiros olhassem para a China com uma certa ingenuidade até. Né? Assim, olha, eles são os parceiros estratégicos desde 1993, porque foi estabelecido entre os governos essa parceria estratégica, eles estão comprando tudo da gente, a gente consegue vender tudo para eles, é um grande mercado, e aí o entusiasmo era muito grande, e com essa ingenuidade, aquilo que os chineses diziam, para o Brasil, o brasileiro praticamente acreditava em tudo. Né? Então, o governo chinês vinha, olha, nós vamos investir tantos bilhões no Brasil, e o brasileiro acreditava que aquilo realmente fosse acontecer, até o momento que começou a não acontecer. Né? E todas aquelas especulações em relação ao investimento chinês começaram, então, a causar um pouco mais de cuidado em relação a este relacionamento sino-brasileiro. Eu creio que neste momento, e aí voltando um pouco até na abertura em relação ao próprio Bolsonaro, que tem dito, né, que a China está comprando não só no Brasil, mas no Brasil, eu acho que é um outro momento. Né? Então, existe assim, neste momento uma preocupação com os investimentos chineses no Brasil, da forma como vem sendo feito. Então, o Brasil nem pode ser ingênuo achando que tudo que a China faz é para o benefício do Brasil, porque eles não vieram aqui porque o Brasil tinha interesse que eles viessem, mas eles vieram aqui porque tinha interesse chinês no Brasil, e por isso que eles vieram para cá. Então, a gente tem que aprender também que, assim, se eles vêm para cá, eles também têm que estar de acordo com os nossos interesses. E a gente precisa, então, desenvolver e realmente aprender mais como nos relacionarmos com os chineses. É interessante que os chineses venham investir aqui? É interessante, porque também o Brasil hoje não tem recursos suficientes para fazer todo o investimento em infraestrutura, em logística que nós precisamos. E para nós crescermos, nós já estamos num gargalo aí de investimento. Então é interessante que a gente receba esse investimento, mas precisamos ver também de que maneira a gente vai receber e quais são os nossos interesses realmente brasileiros para que a gente possa ter uma boa relação, uma relação mais equilibrada com a China. A gente vai dar um rápido intervalo agora e daqui a pouco voltamos com o professor Alexandre Uehara, que vai nos explicar como funciona o gigante chinês. Estamos de volta com o professor Alexandre Uehara, apresentando um olhar sobre a China. Eu tenho aqui uma lista impressionante de avanços chineses na América Latina. O Chile se tornou algo parecido com a Tailândia, de quem compravam frutas secas. No Peru, os chineses aplicaram 10 bilhões de dólares na mina de cobre de Las Bambas. Estão construindo 7 hidrelétricas no Equador. Já falamos do Brasil e da Venezuela. Ao todo, a China fechou 2.000 negócios na região, num total de 208 bilhões de dólares. O que mais podem querer? O que falta para satisfazer essa fome insaciável chinesa? O que é importante a gente olhar, assim, a gente vê muitas vezes as nossas análises acabam caminhando para aquilo que vem acontecendo no momento imediato. Né? Realmente a China é um país que conseguiu nos últimos anos um número grande de acordos de negócio aqui na América Latina. Também comparando um pouquinho, eu fiz um levantamento de quantos acordos a China fez com o Brasil e quantos acordos o Japão, que é um parceiro inclusive mais antigo que a China, aqui com o Brasil. E, se não me engano, nos últimos 15 anos, enquanto o Japão fez 10 acordos, a China fez 45, né? E no mesmo período de tempo. Então mostra assim que os chineses têm muito esse empreendedorismo e também um grau de capacidade de absorver riscos muito grande. Né? Então a gente estava falando, bom, o Brasil agora está no momento de eleições, de incerteza de quem vai ser o novo presidente. Mas, enfim, os chineses conseguem lidar com essa certeza muito melhor do que os empreendedores ou os investidores dos países desenvolvidos ou mesmo do Japão, né, em que eles têm muito mais cuidado, ficam aguardando o que vai acontecer. E os chineses, até porque lá
se alguém tiver prejuízo, é o próprio Estado que vai ter prejuízo e eles têm interesse de médio e longo prazo, eles são muito mais afeitos ao risco, são muito mais capazes de absorver esse risco. E se tiver algum prejuízo, é um prejuízo que vai acontecer daqui 2, 3 anos, mas ao longo prazo eles não têm esse temor. E isso é uma perspectiva que é bem interessante para a América do Sul, em particular, porque assim, eles têm necessidades, né? A economia está crescendo, existem demandas importantes. O próprio Xi Jinping disse que um ponto importante para a China é como alimentar 1,3 bilhão de pessoas, né? Então, além do crescimento econômico, não é só o dinheiro, mas como é que eu alimento esse pessoal que vai ter dinheiro, né, com 1,3 bilhão de pessoas? E a América Latina ainda é um importante fornecedor de recursos, o próprio Brasil, o Chile e outros países. Então, isso faz com que a gente tenha realmente muita coisa a oferecer para os chineses. Agora, professor, há pouco você se referiu ao soft power, né? Esse avanço leve, pacífico, mas a China tem problemas militares com os Estados Unidos no mar da China. Sim. E é um país muito bem armado, com armas muito sofisticadas. Difícil a China se envolver numa guerra. Ela não se deixa também provocar ou tem uma paciência incomensurável. Mas ela também investe muito em armamento, não? Na verdade, isso é uma grande preocupação hoje, né? Porque, na verdade, a China, os analistas um pouco mais da área de defesa que acompanham, dizem que o equipamento tradicional da China já não está tão atualizado. É um equipamento um pouco mais antigo, mas que, dado o crescimento econômico, eles estão atualizando esses equipamentos. Então, esse é um aspecto. Então, uma guerra convencional, talvez o equipamento não seja tão atualizado. Mas eles estão investindo, sim, em equipamentos importantes, atualizando esses equipamentos. E, mais do que isso, eles estão projetando agora poder para o mundo, né? Como eu mencionei anteriormente, enquanto a União Soviética foi muito restrito à região euroasiática, a China hoje já tem todo esse know-how, já sabe, né, da política norte-americana, que foi formulada por um autor chamado Spikeman, que fez toda a geopolítica norte-americana de contenção da União Soviética. E o que a China tem feito? Ela sabe da importância de acesso aos mares, porque é dessa forma que os Estados Unidos conseguiu ter um domínio sobre o mundo. Então a China tem feito, no caso do Mar do Sul da China, também as chamadas ilhas artificiais, que é para criar realmente um espaço em que ela consiga ter acesso ao mundo, porque se a gente olhar o mapa da China, ela está cercada, quer dizer, o litoral da China ou tem o Japão, ou tem as ilhas ali, Okinawa, e depois o Sudeste Asiático, em que se ele não tiver o domínio ali, ele não consegue sair com seus navios, com seus porta-aviões. Então, para ela é muito importante ter esse acesso. Tendo é que a gente diz, cara, que neste momento a China tem atuado mais com soft power, a China também está pensando no médio e longo prazo. E ela sabe assim que para ela poder ter uma projeção de poder, ela poder inclusive pensar na sua própria autodefesa, ter esse espaço aberto para que ela possa se defender. Então a China hoje tem investido sim bastante também na área de defesa dela. Deve estar procurando mergulhar na intimidade dos projetos americanos, porque um espião foi preso. Num raro acontecimento, um espião foi preso na Bélgica e levado essa semana passada para os Estados Unidos. Ele estava espionando aviônicas, estava pegando projetos de novos aviões dos Estados Unidos. Uhum. E não sei se isso foi mais uma provocação americana à China, mas conseguiu a extradição dele para os Estados Unidos e agora ele será apresentado em corte, né? Uhum. O que a gente percebe, assim, é lógico que assim, nem é interessante para a China que haja uma tensão com os Estados Unidos, porque ela se beneficia muito do comércio nacional, como a gente vem falando, mas é óbvio que também há uma preocupação com a área de segurança. E há alguns episódios importantes que eu vejo dessa disputa, né? Então, acho que essa semana mesmo saiu uma notícia de que a Rússia, a China e o próprio Estados Unidos estão disputando agora para ver quem consegue criar o primeiro artefato hipersônico, né? Quer dizer, e os três estão disputando isso, porque assim, aquele que chegar primeiro a essa tecnologia tem um diferencial aí em termos estratégicos militares. Então a gente percebe sim que existe uma tensão, né, não declarada, mas assim, e eu creio que as espionagens acontecem de ambas as partes, né? Claro. Foi preso o chinês, vai poder ser preso o americano, e inclusive as acusações são recíprocas. E só para citar um fato não tão distante assim, o governo americano, em determinado momento, anunciou que já estava em vias de conseguir
desenvolver uma interceptação de mísseis via satélite, né? Então, a chamada guerra nas estrelas. Foi por isso que o Trump criou a Força Espacial, porque a China conseguiu, no espaço, neutralizar um míssil. Exatamente, né? Mas aí, quando os Estados Unidos disse que isso seria possível, a China demonstrando que isso não seria suficiente para, que eu posso dizer, coibir uma ação chinesa, ela lançou um foguete que ela disse que foi para destruir um satélite dela que ameaçava na Terra. Mas ela lançou um foguete, destruiu um míssil lá no espaço, dizendo, olha, bom, tudo bem, vocês podem ter um satélite que intercepta meu míssil, mas eu tenho um míssil que intercepta seu satélite lá no espaço. A gente percebe que existe assim, um jogo ali de mensagens que não são explícitas, porque ela não disse que derruba o seu satélite, mas derruba o meu satélite, mas é o mesmo potencial. É surpreendente, porque nesse caso do jornalista saudita que desapareceu no consulado saudita na Turquia, os Estados Unidos saíram com a informação de que eles ouviram uma troca um diálogo em que o herdeiro saudita, o príncipe herdeiro saudita, pedia que o jornalista fosse capturado vivo e levado para a Arábia Saudita. Então, agora, de pensar que um diálogo desse, que é possível, mas ser capturado e ser depois servir como prova, então as atenções, os ouvidos estão atentos em todas as partes do mundo. Todos ouvem tudo e todos sabem de qualquer coisa. E nós, como civis, nós não temos ciência clara de como que a tecnologia já avançou, né? Porque tudo que nós recebemos hoje, assim, nossa, nós ficamos realmente surpresos com o smartphone, com as tecnologias todas que a gente consegue, Wi-Fi, mas os militares estão muito à frente. Professor, os chineses sempre pedem aos países com os quais têm fechado negócios que não reconheçam Taiwan, mas apenas uma única China. Aqui na América do Sul, só o Paraguai, parece, não reconheceu a China como única e mantém relações com uma Taiwan independente. Os Estados Unidos venderam 330 milhões em armamento para Taiwan recentemente. Houve alguma represália conhecida? Não, há uma reclamação. Quer dizer, esse é um ponto de tensão importante na Ásia, né? Existe um acordo bilateral entre Taiwan e os Estados Unidos para que Taiwan permaneça, vamos dizer, com essa certa independência, né? A China nunca vai reconhecer a independência de Taiwan, mas existe essa situação. E a China, já nos últimos anos, praticamente vem minando os reconhecimentos internacionais de Taiwan. Quer dizer, ela tinha algo em torno de 30 e hoje tem 17 países no mundo que mantêm relações diplomáticas com Taiwan. Eu creio que é uma tendência, quer dizer, a China tem muito mais dinheiro, tem um poder de influência muito maior, né? E aos poucos, e esse reconhecimento é basicamente financeiro, quer dizer, Taiwan ajuda, enquanto tinha condições de ter uma ajuda a esses países maior que a China, ela mantinha o reconhecimento. A partir do momento que a China tem mais dinheiro, ela vai lá e literalmente compra esse reconhecimento, e isso que tem acontecido. Então, no caso aqui do Paraguai e de outros países das Américas que ainda tem algum reconhecimento, isso é uma questão de tempo. Eu acho que não tem como Taiwan conseguir manter essa posição de reconhecimento internacional. Mesmo porque não é uma contenção à força, é uma contenção feita com o poder do dinheiro O próprio Taiwan, ela mesma já reconheceu que tem uma dependência importante da China, né? Que no passado eles limitavam as relações econômicas, limitavam os voos. Agora Taiwan mesmo já abriu voos direto Taiwan-China, já tem relações econômicas mais intensas. Muitos investidores taiwaneses estão investindo na China porque lá é um mercado interessante. Então a relação vem acontecendo. Taiwan faz os telefones da Apple, mas no continente chinês. Sim. A fábrica está lá, então... Tem uma independência que é difícil resistir à China nesse aspecto. Tá bom. Professor, nosso tempo voou, nosso tempo acabou, a gente vai ter que ficar por aqui. Eu, mais uma vez, agradeço ao professor Alexandre Uehara pela presença. E até a próxima segunda-feira.